Olá, hoje falaremos sobre a doença de Paget. A doença de Paget também é denominada de osteite deformante. Ela é caracterizada por reabsorções e deposições ósseas anárquicas e anormais, o que vai acabar resultando em deformidades e enfraquecimento esquelético. É a segunda doença metabólica mais comum após a osteoporose e principalmente afeta adultos mais velhos. Nessa imagem, conseguimos ver algumas características da doença, como aumento craniano, surdez, causada pela compressão do nervo do meato acústico, cifose e arqueamento dos membros. A etiologia da doença é desconhecida, mas tanto os fatores genéticos quanto os ambientais têm sido cogitados. No momento do diagnóstico, muitos pacientes estão assintomáticos, apesar de mais de 40% dos pacientes apresentarem dor óssea. A forma assintomática da doença pode ser descoberta por acaso, através de exames radiográficos ou através da medição de fosfatase alcalina. A dor óssea ela pode ser resultado tanto pela elevação da remodelação óssea ou complicações secundárias, como osteoartrite, estenose espinhal, fraturas patológicas e pseudofraturas. A doença surge simultaneamente em um ou mais ossos, e o envolvimento fica restrito aos sítios originais ao longo do curso da doença. A região pélvica, o fêmur, as vértebras lombares, o crânio e a tíbia são as áreas mais comuns de envolvimento. Os ossos acometidos começam a ser espessados, alargados e enfraquecidos, com aumento do risco de fraturas. O envolvimento dos ossos de sustentação leva ao arqueamento. O envolvimento do crânio geralmente causa um aumento progressivo da sua circunferência. A surdez e a deficiência visual podem resultar da compressão do nervo ou de outros mecanismos. O acometimento dos ossos gnáticos está presente em torno de 17% dos pacientes, com predileção pela maxila. As alterações maxilares produzem alargamento do terço médio da face e podem resultar em obstrução nasal, alargamento dos cornetos, obliteração dos seios e desvio de septo. Nessa imagem, conseguimos ver um relato de caso da doença de Paget em mandíbula, juntamente com sua cintilografia óssea. Radiograficamente, nos estágios iniciais da doença, os ossos afetados exibem uma redução da radiodensidade e alterações no padrão trabeculado. Nos estágios mais tardios, áreas irregulares de esclerose óssea se formam e tendem a se tornar confluentes. As áreas desiguais exibem a aparência de flocos de algodão. Além disso, podemos ver casos de hipercementose generalizada. Nessa imagem temos uma radiografia lateral do crânio, que mostra um aumento acentuado do crânio com neoformação óssea sobre a tábua externa do crânio e aparência de flocos de algodão, densa e irregular. Nessa imagem temos uma radiografia periapical mostrando a aparência em flocos de algodão do osso. Nessa outra imagem temos uma radiografia panorâmica mostrando radiopacidades periapicais, dando a aparência de flocos de algodão em ambos os quadrantes das raízes mandibulares, dos elementos 34, 35, 36, 37 e 44, 45, 46 e 47, evidenciando hipercementose. O exame microscópico mostra reabsorção e formação de osso descontrolada. Na fase de reabsorção, numerosos osteoclastos hiperativos circundam as trabéculas ósseas e tendem a estar aumentados com o aumento do número de núcleos. Em adição, tecido conjuntivo fibroso altamente vascularizado substitui o osso medular. Os osteoblastos formam bordas de osteoide ao redor de todo o trabeculado ósseo, e o osso não dispõe de um padrão lamelar organizado. Linhas de versão basofílica indicam a junção entre alternada reabsorção e formação óssea, que resultam em uma aparência de quebra-cabeça ou de mosaico. Nessa microscopia, podemos ver uma atividade osteoblástica e osteoclástica proeminente circundando as trabéculas ósseas. Também podemos ver as linhas reversas e de repouso. O diagnóstico requer correlação entre os achados clínicos e radiográficos com os resultados dos testes laboratoriais. A cintilografia óssea é um exame que pode auxiliar a determinar a extensão da doença. Em geral, testes laboratoriais irão apresentar o nível sérico de fosfatase alcalina aumentada, com a taxa de cálcio e fósforo normais. Quando a fosfatase alcalina total no soro é medida, as enzimas hepáticas também devem ser avaliadas para excluir a elevação da fosfatase alcalina de origem hepática. A doença é um processo crônico e lento, porém raramente fatal. Os pacientes recebem terapia com bisfosfonatos, por infusão ou por via oral durante meses. Os medicamentos analgésicos e os anti-inflamatórios não esteroidais podem ser úteis para o controle da dor causada secundariamente pela osteoartrite.
Potenciais complicações dentárias incluem dificuldades na exodontia dos dentes com hipercementose e/ou anquilose. Os pacientes edêntulos podem precisar de novas próteses periodicamente para compensar o alargamento progressivo do processo alveolar. Uma possível complicação é o desenvolvimento de osteomielite por conta da pobre cicatrização em procedimentos cirúrgicos. Além disso, a osteonecrose medicamentosa pode ocorrer por conta do uso de bifosfonatos.